Sabe o final da história antes da hora estraga a experiência? Quem responde essa pergunta da melhor forma possível é o hipopótamo Moto-Moto, de Madagascar 2. E a resposta sempre será sim, a não ser que seja não. Determinar se saber o final de uma história estraga ou não a experiência é muito relativo. Em alguns casos estraga, e muito. Em outros, a graça está exatamente em saber desde o início onde que tudo aquilo ia chegar. Só que o mais importante mesmo é que no fim, a resposta é: depende muito do gosto pessoal de cada um e da experiência que cada pessoa quer ter. Vou explicar o que eu quero dizer. Por que pode estragar? Porque tem histórias que são feitas para esconder algo do público, para enganar mesmo a gente. Como esses filmes de reviravolta no final, ou livros de mistério e assassinato, onde o barato é coletar as pistas junto com os personagens para tentar descobrir quem é o vilão. Para muitas pessoas, saber da resposta antes do momento certo, nesses casos, pode sim afetar a experiência negativamente. É como saber o segredo de um mágico. Pode ser interessante, mas tira um pouco do charme do truque. Isso, porém, não significa que a história fica ruim. Se fosse assim, a gente nunca assistia nem lia nada pela segunda vez. Mas é exatamente aí que está a questão. O importante não é se a história é ou continua boa ou não, mas sim que muda a experiência. Você pode ser do tipo de pessoa que prefere saber o final antes, inclusive até achar que a história fica melhor quando já se sabe. E tudo bem, isso realmente às vezes acontece, mas não dá pra negar que a maneira como você encara a história é diferente. Que a experiência muda é um fato. Se fica melhor ou pior, aí depende muito do gosto pessoal de cada um. Se você gosta de saber o final, então dane-se. Como eu disse, talvez a trama até fique melhor assim. Mas se você não gosta de saber o fim, os famosos e temidos spoilers podem sim acabar com a sua brincadeira. Mesmo que você goste da história e ache ela boa. Ele sabe disso! Tá vendo? No fundo, eu só falei o que todo mundo já sabia. Mas se você é do time que gosta de saber o final antes, isso é motivo pra você deixar um like no vídeo, não é? Ah, mas você é do time que não gosta de spoilers? Então calma, relaxa, o vídeo não acabou. É que até o final eu solto uma surpresa. Mas se quiser deixar um like agora também, só para garantir não esquecer depois, é muito bom. E se inscrever no canal também, ajuda muito e eu agradeço muito também. Valeu! E quando não faz diferença nenhuma? E será que não faz mesmo? Perder a cabeça e arrumar confusão porque alguém contou o final de um filme de ação ou de uma comédia romântica é um pouquinho demais, né? Vai me dizer que você não sabia que o casal que começou se odiando no romance ia acabar junto no final. Ou que o herói de ação ia superar todos os obstáculos, descobrir quem é o verdadeiro traidor e no fim vencer o vilão num duelo dramático onde ele tinha uma nítida desvantagem. Claro que você tem todo o direito de não querer spoilers, mesmo nessas histórias batidas. Eu mesmo geralmente prefiro assistir no escuro, sem saber de nada. E sim, é bem chato quando alguém simplesmente ignora a sua vontade e solta um spoiler de graça, mesmo quando você pediu pra pessoa não contar. Mas vamos ser sinceros, tem filme que o final é tão previsível que os próprios criadores não fazem questão de esconder. Alguns até contam logo de cara como que tudo vai acabar, e isso não é um problema. Exatamente porque nesses casos o legal é ver como a gente vai chegar lá e não onde é o lá. Só que vale dizer, mesmo nesses filmes em que o legal é o como e não o que, dá pra notar que é divertido quando a gente aprecia alguma coisa pela primeira vez. Tipo aquela cena de ação muito bem dirigida que te prende pela coreografia, pela trilha sonora. Você já sabe que o mocinho vai escapar, mas ainda assim você curte descobrir como ele vai escapar. Ou aquele coadjuvante irritante que tem em todo filme de terror, que você sabe que vai morrer, só não sabe quando e de que maneira. Essa expectativa dá uma sensaçãozinha diferente, porque mesmo nessas histórias óbvias, ainda existe espaço para ser surpreendido quando você não sabe de nada. Principalmente em filmes, claro, que tem um impacto visual e sonoro para dar um tchan a mais na coisa. Mas vale insistir nesse ponto. Isso não faz a história ficar pior depois que você conhece ela. Spoiler pode atrapalhar? Pode. Mas nem sempre, e tem horas que ele não muda nada. Alguns filmes, por exemplo, a gente reassiste um monte de vezes exatamente porque quer rever aquela cena de ação divertida, ou livros que você relê pelos diálogos, pelo fim, enfim. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que tudo depende de você. Não me diga! Por que depende de cada um? Porque cada pessoa vive uma experiência única quando assiste um filme, lê um livro ou joga um jogo. Nossa bagagem de vida influencia não só a forma como a gente interpreta a história, mas também com as expectativas que a gente cria antes mesmo dela começar. E ainda como a gente vai encarar determinadas situações, mesmo aquelas mais óbvias. E eu vou além, a mesma pessoa pode ter reações completamente contraditórias vendo o mesmo filme em dias diferentes. Num dia você quer saber o final de O Sexto Sentido antes de assistir. No outro você não quer saber nem o que acontece numa frequência de uma história que você já conhece. E tá tudo certo.
Porque no fim das contas, como já dizia a frase, tudo isso diz muito mais sobre você nesse momento da sua vida do que sobre as histórias em si. Agora, para concluir, se eu tivesse que responder de forma direta e objetiva se saber o final da história estraga a experiência ou não, eu diria que a resposta sempre será sim, a não ser que seja não.